Olha, eu vou começar o programa de hoje falando sobre um assunto também muito interessante. Sobre o transtorno bipolar. Muita gente tem dúvida, muita gente pensa diferente sobre essa doença e estima-se que cerca de 15 milhões de brasileiros sejam portadores do transtorno bipolar, o que corresponde a 8% da população. A causa exata desse distúrbio não é conhecida, mas acredita-se que seja influenciado por uma combinação de fatores como genética, ambiente, estrutura e química do cérebro. Muitas pessoas acabam confundindo o que realmente é o transtorno bipolar, pensam que mudar de ideia de uma hora para outra, falar sim, depois não, é transtorno bipolar. E a nossa equipe foi para as ruas para conferir de perto essa confusão que a população faz. Acompanhe comigo agora. É quando a pessoa ela muda de humor com muita facilidade, alguma coisa assim. É um transtorno mental, né? Distúrbios, né? Distúrbios. Ah, sim, eu tenho isso bastante. Bipolaridade é um tipo de transtorno, né? Que a pessoa apresenta, como posso dizer, duas variações de humor. Uma hora tá bem, uma hora tá triste, uma hora tá feliz demais, outra hora tá com raiva demais. E você conhece alguém que é bipolar? Conheço. Conheço. Pessoas próximas, inclusive. Conheço. Tem amigos que tratam o transtorno já. A minha mãe diz que eu sou muito bipolar, mas eu acho que eu não seja, não. Acho que é mais frescura. Eu tô aqui feliz, qualquer coisa me chateia, eu já emburro, mas acho que não seja bipolaridade, não. Minha namorada, ela é muito bipolar. Demais. Um dia ela me ama, no mesmo dia ela me odeia. Experiência pessoal, já tive amigos que fizeram tratamento de bipolaridade. Na sociedade ainda é um tabu, tanto é que às vezes a gente brinca, se alguém está com raiva, você é bipolar. Então, problemas psiquiátricos ainda são tratados como um tabu, infelizmente. É difícil lidar com pessoas assim. Você não sabe quando você está agradando, quando você não está, mas a gente dá um jeito, né? O amor supera. Supera. As pessoas fazem realmente uma grande confusão, né? E por isso é que hoje a gente está com um médico, psiquiatra, professor da pós-graduação da Faculdade de Medicina da USP, Dr. Márcio Guerrard de Soeiro de Souza. Seja muito bem-vindo, é uma honra te receber e eu aprendo sempre quando você vem. É um prazer estar aqui de novo. A turma vai aprender também. Transtorno bipolar não é mudar de ideia de uma hora para outra, né? De jeito nenhum, né? Eu vejo que as pessoas confundem muito isso, né? Acham que uma simples variação no humor, ou uma hora tá bem, uma hora tá de mau humor, outra hora tá feliz, representa o transtorno bipolar. O transtorno bipolar é uma doença muito séria, né? Que envolve extremos de humor muito importantes, né? E eu acho que a principal dica, né, pra gente tirar isso dessa crença popular, aquele lá é bipolar só porque mudou de humor, é quando isso realmente é um padrão da pessoa e quando atinge e compromete a qualidade de vida, a qualidade profissional, amorosa, familiar, em função do humor dela mesmo. Perfeito. Então, ela é considerada um distúrbio? Sim, é um transtorno. É um transtorno. É um transtorno de humor reconhecido, tratado, com influências genéticas e ambientais, como você mesma Agora, já citou, me chamou a atenção na abertura, inclusive, que eu falo que estima-se que 15 milhões de brasileiros tenham transtorno bipolar. E esses 15 milhões não são diagnosticados, provavelmente, diagnosticados e tratados, né? Dentre todos os tipos de transtorno bipolar que existem os tipos mais clássicos, que são de mais fáceis reconhecimento, porque são casos muito graves, né? Mas existem os casos menos graves, e aí que mora o perigo, porque esses casos menos graves, eles têm uma apresentação em que a pessoa necessariamente não reconhece o problema, a não ser que ela entre em depressão e aí vê que a depressão do transtorno bipolar, ela é muito diferente da depressão do transtorno unipolar, que a gente chama, quando a pessoa não tem esse grau de bipolaridade. Por quê? Porque o tratamento é diferente e a pessoa vai lá, se não for reconhecida como transtorno bipolar, o tratamento não vai surtir efeito. Aí a pessoa fica sofrendo. Como é que chega-se a uma conclusão, um diagnóstico de transtorno bipolar? Quais são os sintomas para isso? Olha, para você fazer um diagnóstico de um transtorno bipolar bem preciso, você precisa ter uma entrevista muito detalhada, né, com o paciente. Você precisa pegar uma história familiar, você precisa pegar uma história de vida,
desde a adolescência, do jeito de ser, porque isso aí vai influenciando e vai se manifestando aos poucos ao longo da vida. Só que não é reconhecido como problema, porque a fase para cima do transtorno bipolar não é vista como problema, né? Poxa, a pessoa é alegre, a pessoa faz mais piadas, a pessoa é mais social, é mais extrovertida. Isso aí as pessoas geralmente não reconhecem necessariamente como problema. E é quando ela deprime que vira um problema nisso. E isso muitas vezes é a primeira fase em que a pessoa realmente reconhece o problema, a depressão, né? As diferenças básicas, né, para você distinguir uma depressão bipolar de uma que não é bipolar, é que a depressão é um pouco atípica. Uma depressão, geralmente, que tem algumas características que apontam e sugerem para uma bipolaridade. Como não ser aquela depressão que a pessoa fica mais de cama, mais sem energia, e sim uma depressão mais irritada, mais cheia de raiva, né, em que a pessoa discute muito com os outros e depois fica triste. Então, ela tem surtos de energia no meio de uma baixa de depressão, em meio a muito negativismo. E geralmente a resposta é muito difícil ao tratamento, né? É muito mais complicado, não é uma resposta fácil de só dar um antidepressivo simples e melhorar. Não é assim que funciona, né? Vai ter que testar até chegar no medicamento certo, na dosagem correta. E geralmente a chave, a principal palavra aqui que a gente tem que falar, eu acho, nesse programa é estabilizador do humor, né? O transtorno bipolar, em todos os tipos, se beneficia de remédios que a gente chama estabilizadores de humor, e não necessariamente antidepressivos. Ok, então é bom você ficar atento a isso. Às vezes você está tratando a sua bipolaridade, não está tendo melhora, ou está acompanhando alguém com bipolaridade sem melhora, porque às vezes está com o medicamento errado, né? Então seria um estabilizador de humor. Como você disse que existem essas fases, a fase da depressão, diferente da depressão unipolar, e a fase da euforia, quanto tempo dura essa fase? Tem regra? Não tem regra, Cláudia, é muito variável isso. Mas em termos para critério, né, para a gente falar que uma pessoa tem um transtorno bipolar, em média, a fase de agitação tem que durar de 3 a 4 dias seguidos, né? E a fase de depressão não tem regra. A depressão a gente faz um diagnóstico a partir de 3, 4 semanas de sintomas direto, né, para você dar um diagnóstico. Mas existem fases de euforia que eu já vi durarem mais de 6 meses. E pode existir um gatilho, ou existe sempre um gatilho para essa mudança de fase? Existe sim, e isso é muito interessante você ter falado, porque às vezes o tratamento errado leva a uma mudança de fase, né? Por que eu estou querendo dizer isso? Porque medicações que têm propriedades excitatórias, como antidepressivos e até mesmo remédios para déficit de atenção, como Ritalina, é muito comum isso, né? Essas coisas que hoje em dia está muito em voga para estudar, para ficar mais esperto, podem levar a uma euforia, uma agitação numa paciente com um transtorno bipolar. Né? Pode até mesmo desencadear pensamentos suicidas, tamanho a ansiedade, a agitação e a angústia interna que isso pode gerar, né? Isso é um fator, medicação errada. Segundo fator, uso de drogas. Todas as drogas, mesmo drogas que não são necessariamente tão excitantes como maconha, podem levar a um tipo de desencadeamento de risco. Drogas, então, como êxtase, drogas que têm uma propriedade mais excitatória, cocaína, aí sim, a pessoa vai direto para uma agitação muito importante. E assim como agita, depois afunda, né? Então são drogas que desestabilizam o humor, ao invés de estabilizar, né? Existe aquela pessoa que parece um ser difícil. Eu vou te dar um exemplo para ver se isso pode ser bipolaridade, para ajudar aí a elucidar a imaginação das nossas telespectadoras. Então, aquela pessoa que está sempre brava, está sempre irritada, está sempre mal-humorada, que seria essa depressão do bipolar, mas que de vez em quando fica ótima, né? E de vez em quando tá ótima, tá alegre, tá leve, tá divertida, tá engraçada. Isso pode ser uma bipolaridade. Sem dúvida nenhuma. Por exemplo, essas pessoas que têm essas duas fases, às vezes elas justificam a fase ruim, que seria a fase de estar brava, de estar irritada, de estar desmotivada, a um comportamento externo. Por exemplo, eu estava bem, mas ontem você me falou aquilo e aí agora eu tô chateada mesmo, agora eu tô brava. E aí fica brava por um grande tempo. Isso pode ser a bipolaridade? Pode, e até essa é uma das principais características que a gente chama de hiperreatividade. É quando pequenas coisas têm impactos enormes, né? Tá, fiz uma coisinha que ficou feliz, fica muito feliz. Ficou uma coisinha que chateou, ficou muito triste.
tudo é muito mais amplificado, né? Uma hiperreatividade desses fatores. E eu quis chamar a atenção disso porque é interessante que muitas vezes a gente que convive com alguém que é bipolar, a gente se coloca muito na codependência, que aí parece que você está lidando com alguém com um comportamento ruim, gerado por álcool e outras drogas. Porque a pessoa fica achando assim, ai, a culpa foi minha. Porque, vamos lá, vamos dar exemplo. O marido, às vezes, estava tão legal e aí você falou uma coisa que deixou ele chateado e aí ele vem com aquela fase horrível que pode perdurar, então, esses dias, até meses, como o doutor acabou de falar. Aí você fala, ai, a culpa foi minha, né? E aí você se martiriza, acha que tá tudo bem com o outro lado, quando, na verdade, precisa procurar ajuda e uma medicação acertada mas pode isso que corrigir. a gente está falando é instabilidade, né, Cláudia? E eu sempre falo, ninguém constrói um prédio num terreno que está tremendo, né? Durante um terremoto. Você precisa de firmeza, você precisa de estabilização para construir teus planos de vida, para desenvolver as tuas relações, a tua carreira profissional. E a bipolaridade tem como principal característica essa instabilidade que vai deteriorando e a pessoa não consegue concluir planos, ela não consegue ter uma vida profissional regrada em função desses sintomas, ela não consegue ter relações de amizade ou amorosas, estáveis, nada Quem tem perdura bipolaridade muito. sofre, então. Sofre muito mesmo. E as pessoas que estão perto também, né? E uma vez você veio aqui, me chamou muita atenção que você disse assim, depressão tem cura, tem que estar controlada. Se tiver no medicamento certo, na dosagem certa, a pessoa fica bem, não vai ficar mais ou menos bem. Então, isso é uma coisa que eu sempre até reforço aqui com as minhas queridas em casa. Na bipolaridade é a mesma coisa? Tem o medicamento certo que acaba com isso? Na bipolaridade a gente tem mais de uma opção, né? Não é tão simples o tratamento comparativamente, não que o tratamento da depressão normal seja simples, mas a gente tem mais de uma opção para atingir essa estabilização. E ao contrário da depressão normal, a bipolaridade é um tratamento para o resto da vida. É um jeito de ser, é um módulo de funcionar que aquela pessoa tem que precisa de uma estabilização. E é importante falar que os sintomas da bipolaridade acalmam com a idade. Né? Evidentemente, depois dos 60 anos, isso aí começa a dar uma tranquilizada, as variações não são mais tão intensas. Né? Isso tem muito a ver com a questão hormonal, alguns especulam. Né? Mas o princípio básico é a estabilização. E dada a grande variedade de medicações estabilizadoras, cuja mais famosa é o lítio, né? Que é uma medicação antiga, que tem uma propriedade estabilizadora muito boa. Né? Uma vez que a pessoa realmente aceite o diagnóstico, que é muito difícil, né? Tome o remédio de forma correta, que também não é tão simples assim. E, geralmente eles conseguem estabilizar e conseguem começar a conseguir desenvolver projetos de vida de forma mais estável e ter uma vida normal. Mas o problema é o aceitar, né? Que o seu jeito de uma vida inteira, na realidade, é uma doença. Né, que pode ser melhorado e pode melhorar a maneira como você se conecta com o mundo, né? Você pode melhorar a vida, né? De forma geral, a vida de quem está sofrendo com essa doença. Agora, existem muitos mitos mesmo em relação ao transtorno bipolar. E esses mitos devem ser quebrados com a informação. Por isso é que a gente insiste. Não é a primeira vez que a gente fala sobre esse assunto. Inclusive, a nossa equipe conversou com a Marta, que convive com esse transtorno. E ela mesma conta como ela lida com o transtorno no dia a dia. Um relato lindo e importante que a gente compartilha com você agora. Receber o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar não é fácil. A primeira reação é negar. Foi o que aconteceu com a Marta ao ser diagnosticada com este transtorno. Eu fui um padrão mais atípico, que normalmente na faixa dos 20 anos começa a surgir. Eu tinha 40 anos quando eu tive meu primeiro quadro depressivo. Eu não tinha muita noção e também não tive uma aceitação plena no início, não. Quando os quadros surgem, é um fato novo para todo mundo, tanto para a gente que está vivenciando, quanto aqueles que estão em volta da gente. Então, acaba sendo um grande aprendizado também para os familiares, né? Todo esse processo que a gente acaba tendo. Muitas vezes a falta de informação dificulta e retarda o tratamento. Hoje no Brasil existem algumas instituições que fazem um trabalho de conscientização. É o caso da Abrata, que oferece grupos de autoajuda com o intuito de reduzir os estigmas e melhorar a qualidade de vida dos portadores e também dos familiares. Os grupos, você vai trocar experiência, então assim, as pessoas que estão ali, familiares ou portadores, elas vão falar de como elas lidaram com determinadas situações
ou vão questionar coisas que aconteceram e que, se acontecessem, sobre a doença, que elas não sabem. Então, os grupos, ele dá apoio. Então, você está falando com iguais. Pessoas que sabem o que você passa, pessoas que não vão te julgar pelo que você está falando. Você não vai ter vergonha de falar uma coisa que aconteceu ou com o seu familiar, ou você portador com o que você fez ou você passou. Porque quem está ali não está te julgando. Ele é igual a você. A importância de eu estar num espaço com outras pessoas que vivenciam as mesmas dificuldades que a gente, em que as minhas questões, elas eram muito bem recebidas. E à medida que a recuperação vai acontecendo, a gente vai saindo daquela sensação ruim e consegue observar as nossas melhoras e, o mais importante, a melhora que acontece no outro participante que está junto. Não é todo mundo que tem uma aceitação instantânea, nem familiar e nem portador. Eu acho que é um processo e esse processo precisa ser trabalhado. Nada melhor do que você conversar com pessoas que vivem isso, pessoas que estão com isso tratando no seu dia a dia, ler sobre a doença, entender como é que você... Porque todo mundo pode ter uma vida normal, né? Quer dizer, as pessoas medicadas, tratadas, elas vão ter vida normal. Muito obrigada, Marta. E eu quero dar o contato da Abrata, porque é uma associação séria e importante que ajuda. É a Associação Brasileira dos Portadores de Transtorno Bipolar. Então, é o lugar para você estar, para você frequentar, né? São palestras, grupos de apoio, quer dizer, você vai se vendo na história do outro e vai crescendo também. Daqui a pouquinho eu passo o contato certinho da Abrata, tá bom? Tenho aqui já algumas perguntas. A aluna, ela diz, gostei demais do bate-papo, da entrevista, mas quero saber como devo agir para fazer alguém aceitar que tem transtorno bipolar. Esse é um processo, né? Não é algo que você vai convencer a pessoa a aceitar isso de um dia para a noite, porque, como eu te falei, é uma aceitação de que o seu jeito de ser, né? Ele é patológico e prejudica tudo que você tem em volta, inclusive as suas relações. Mas a melhor maneira de falar isso e demonstrar é fazer a técnica do espelho, né? É mostrar o que a pessoa está fazendo, como ela está se prejudicando, como que ela está prejudicando a comunicação, principalmente, e como que a instabilidade do humor dela está afastando as pessoas em volta, né? E está impedindo ela de realizar planos na vida. Perfeito. A Joana Dark de Licínia, Minas Gerais, ela diz, tem uma irmã que trata transtorno bipolar com antidepressivo. Gostaria de saber se está correto, já que ouvi que deveria ser com estabilizador de humor. O uso de antidepressivos, ele é permitido, né, no paciente com transtorno bipolar, dependendo da situação, mas é sempre um uso muito mais delicado, em doses muito menores, e o peso sempre é no estabilizador. Então é muito comum esses pacientes usarem mais de um tipo de medicação associada para equilibrar. Principal estabilizador e secundário, às vezes um antidepressivo ou um remédio para o sono, alguma outra coisa assim, né? Mas fundamentalmente estabilização do humor. Perfeito. A Maria, ela mora em Jacobina, na Bahia, ela diz, tem uma sobrinha que é especial e bipolar. Ela toma medicamentos, mas sempre está de mau humor. Mas na TPM ela surta. Tem como melhorar isso? Isso é muito delicado, né? A questão do hormonal, ela influencia principalmente para mulheres, né? A questão da TPM é um problema. E geralmente, né, não é a minha área, não é meu departamento, mas geralmente com controle, com alguns anticoncepcionais específicos, pode melhorar um pouco a TPM em pacientes com transtorno bipolar. Quase que às vezes até mesmo suprimindo a menstruação funciona isso de uma forma efetiva. Ok. A Maria Ângela de Diadema, ela pergunta, homens também podem ter transtorno bipolar? Pois estou percebendo que esse problema é mais comum em mulheres. Tem isso? É um pouco mais prevalente em mulheres, sim, mas tem muito em homens, muito mesmo, né? E, evidentemente, as mulheres buscam, como sempre, mais ajuda, mais fácil. Elas reconhecem o problema e buscam ajuda num processo muito mais de aceitação mais rápido. O homem, geralmente, é um pouquinho mais cabeça dura para isso, né? Mas existe também o estigma, né, de que a mulher é mais doce, o homem é mais enérgico e, às vezes, ele encara essa fase da depressão brava como o empoderamento masculino, né? E isso culturalmente ajuda a não reconhecer uma doença, né? O que é uma grande pena. É uma grande pena. E eu acho que a maior pena é essa questão da vida ficar em desordem, não andar, não caminhar, né? E as relações não terem essa força ou essa beleza que deve ter.
Muito bom. Eu quero passar o contato da Abrata. A Abrata é a associação, ela é gratuita, é abrata.org.br. Entra no site, descubra o grupo mais próximo da sua casa. Eu vou te deixar também o contato do Dr. Márcio. Ele está no site www.progruda.com, que também é um grupo de pesquisa, Isso, né? E eles transtorno não param bipolar. de pesquisar. Isso. Que é o máximo. Entra no site que tem mais informações. E se quiser marcar para bater um papo, 11 30 45 14 74. Eu, de fato, fico muito feliz de trazer um assunto como esse aqui. Como toda segunda-feira eu falo, por exemplo, de dependência química. E tenho experimentado a alegria de ter alguns telespectadores reconhecendo que eles podem ter esse tipo de transtorno, a doença da dependência química, buscando ajuda. Isso para mim é muito bom. Se você se sentiu tocado, se de repente esse assunto falou contigo, busque ajuda, a vida é linda. Pode ser muito melhor do que você está vivendo e experimentando no dia a dia. Tá certo, doutor? Obrigado pela oportunidade de trazer esse esclarecimento, né? Que é ainda muito útil. A gente tem que bater muito nessa tecla ainda para o pessoal realmente entender. Né? Privilégio nosso, volta rápido, porque gosto muito quando você vem, sempre. Tá bom? Até a próxima. Obrigada.